Olá, alunos da EJA! Chegou o nosso momento de novo. Bora lá para mais uma aula. Eu sou a Dayana, professora de língua portuguesa. Vamos falar agora com o nível 2. Vamos comigo? Hoje a nossa aula é sobre concordância verbal. O que é concordância, professora? É o que veremos hoje. Mas antes, vamos retomar o que foi visto nas aulas anteriores. Lembram que falamos sobre modos verbais e tempos verbais? Só relembrando aqui, ó, nós temos os modos indicativo, modo subjuntivo e modo imperativo. O modo indicativo é aquele que realmente acontece, acontecerá ou aconteceu, certo? Que de fato acontece. E o modo subjuntivo? Subjuntivo é igual ao subjetivo, que pode ser que aconteça. Já o modo imperativo, o próprio nome diz, imperativo, vem de império, que tem a ver aí com comando, certo? Um pedido, faça a sua tarefa, faça, verbo imperativo. Nós vimos também os tempos verbais. O que são os tempos verbais? É o tempo que indica quando aquela ação aconteceu, ou está acontecendo, ou ainda acontecerá. O primeiro deles que vimos, tempos passado, que chamamos também de pretérito, que são acontecimentos anterior ao da fala ou da escrita. E os tempos no presente? São os tempos, que estão acontecendo agora, enquanto falamos, certo? O acontecimento no momento em que se fala, certo? E os tempos no futuro? São os tempos verbais que indicam o verbo no futuro, que ainda acontecerá, certo? E agora vamos para a nossa aula de hoje. Eu trouxe aqui uma leitura pra gente, uma tirinha de Armandinho. Vamos ver o que diz? Veja lá. Está cheia de erros, de grafia, pontuação e concordância. Mas é a carta mais linda que eu já ganhei na vida. Também te amo, filho. Ai, que gracinha, né? Mas peraí, erros de grafia. Tá, que não escreveu muito bem. Pontuação, faltou a pontuação. Mas concordância? Como é isso? Será que ele não concordou com o que diz na carta? Não, não é isso. Vamos ver hoje, então, o que é concordância. Já que falamos em tempos verbais, modos verbais, vamos ver primeiro a concordância verbal. Antes disso, vamos ver aí a definição de concordância. Ó, chamamos de concordância, em gramática, a disposição de um verbo variar em número. Quando falamos que o verbo vai variar em número, é quando falamos que ele estará ou no singular ou no plural. E pessoa, dependendo aí de acordo com o sujeito. Em pessoa que falamos é eu, tu, ele, nós, vós, eles ou elas. E também de um adjetivo variar em gênero, o adjetivo vai variar em gênero e número de acordo com o substantivo, lá com o sujeito. Esse aqui chamamos de concordância nominal, ou seja, esses elementos em torno aí do substantivo, nomes. Esses chamamos de concordância nominal. Hoje falaremos, então, de concordância verbal. Eu trouxe aqui alguns exemplos para a gente observar aí a concordância em torno do verbo. Vamos lá? Com sujeito simples, Quando eu falo de sujeito simples, é quando a minha frase tem apenas um sujeito. Vamos lá? Vejam bem, Sebastião irá ao cinema hoje. Quem irá ao cinema hoje? O Sebastião. Esse é o nosso
sujeito. Percebem? Outro exemplo. Ele irá ao cinema hoje. Nesse caso, quem é o nosso sujeito? Quem irá ao cinema hoje? Ele. Nessa frase, nós temos aqui um pronome. Agora, outro exemplo. Nós iremos ao cinema hoje. Quem que é o nosso sujeito nesse caso? O nós. Ué, professora, mas está no plural. Mesmo assim, temos um só sujeito, mesmo que ele esteja no plural. Mas vamos observar nessas 3 frases aqui o nosso verbo. Irá, concordando aí com Sebastião, certo? Irá também, concordando com ele. Como eu estou falando de uma outra pessoa, o Sebastião, eu estou falando em terceira pessoa. Logo, o verbo estará em terceira pessoa. Agora aqui eu tenho um pronome em terceira pessoa e também o verbo estará em terceira pessoa. Agora, se eu tenho a pessoa no plural ou o sujeito no plural, vejam bem, nós iremos. Vejam, iremos está concordando com a primeira pessoa, o nós do plural. Perceberam? É isso que chamamos de concordância verbal. Vamos ver agora exemplos. Também ainda com sujeito simples, só que invertendo aí na oração. Atrasado, chegou o aluno à escola. Quem chegou? O aluno. Então, nós temos aqui um adjetivo falando do aluno que chegou atrasado. Se eu estou falando de outra pessoa, eu estou falando em terceira pessoa. Logo, o verbo estará em terceira pessoa. E aqui nós temos um verbo, o aluno substantivo, que está no singular. O verbo também estará no singular. Agora, atrasados, chegaram os alunos à escola. Vejam bem, agora eu tenho os alunos no plural e da mesma forma eu tenho meu verbo no plural. E também, olha, eu errei o verbo aqui. Os alunos chegaram, professora. E também o verbo estará na terceira pessoa. E como o nosso sujeito, os alunos, está no plural, o verbo estará no plural. Agora vejamos aqui. Chegaram eles à escola. Ao invés de dizer alunos, coloquei eles, um pronome que pode substituir aí um substantivo. E continua sendo aí o nosso sujeito. Então, nosso sujeito está no plural. O nosso verbo também estará no plural. Perceberam? Agora veremos alguns exemplos com o sujeito composto. Como é o sujeito composto, professora? É quando eu tenho 2 pessoas, 2 núcleos do sujeito. Vamos ver juntos? Vejam bem, Cíntia e Eva entrou no hospital. Vejam bem, eu tenho Cristina e Eva. Não são 2 pessoas? Será que isso está certo? O verbo está em terceira pessoa no singular, sendo que estou falando de 2 pessoas? Não concordou, concordam? Vejam bem, Cristina e Eva entraram no hospital. Ou seja, eu estou falando de 2 pessoas, que são outras pessoas, logo tratamos de terceira pessoa. Então, eu utilizarei aí o verbo em terceira pessoa do plural. Cristina e Eva entraram no hospital. Agora, invertendo aqui, Cristina e eu entrou no hospital. Concordou? Vejam bem, Cristina e eu entrou no hospital? Como assim, professora? Isso não concorda. Realmente, não concorda. E como que colocamos, sendo que eu estou inclusa agora aqui
no meio da oração, né? Então, quando tem um eu e um ele, né? Nós teremos aí um nós. Concordam comigo? Ó, Cristina e eu entramos. O verbo concordará com a primeira pessoa do plural, o nós. Concorda? Ó, vejam bem. Entramos, que vai concordar aí com o eu mais a Cristina, que se torna, nesse caso, o nós, a primeira pessoa do plural. Nós entramos. Cristina e eu entramos no hospital. Perceberam como é que a gente modifica aí quando o sujeito é composto? Vai depender aí da pessoa quem se fala. Ainda sobre sujeito composto, vamos ver como fica aí a concordância verbal. Vejam bem, foram ao parque de diversão o filho, a mãe e o pai. Quem foram ao parque de diversão? Vejam bem, o filho, a mãe e o pai. Perceberam que eu tenho um sujeito composto, ou seja, mais de um núcleo do sujeito? Na verdade, vários núcleos do sujeito, não é? Ué, professora, e aí o verbo sempre estará na terceira pessoa, ou seja, vai também concordar com esse tanto de pessoas? Pode ser que sim, mas também ele pode concordar com o primeiro elemento, isso no caso de mais de uma pessoa, certo? Foi ao parque de diversão o filho, a mãe e o pai. Nossa, professora, mas fica estranho, mas eu posso sim concordar ali com o substantivo mais próximo. O verbo vai concordar com o sujeito mais próximo, mesmo tendo outros depois. E agora, foram ao parque de diversão os filhos, a mãe e o pai. Nesse caso, olha a diferença. Aqui, o filho está no singular. Agora, se eu quero concordar com o sujeito mais próximo, os filhos, se ele estiver no plural, logo o verbo também estará no plural. Foram ao parque de diversão os filhos, a mãe e o pai. Perceberam? E agora nós veremos aí a concordância verbal com pronomes de tratamento. Como é que fica isso, professora? Quais são os pronomes de tratamento? Veja bem, você, Vossa Excelência, são muitos. Olha só, aqui está perguntando se a pessoa estava na escola, o verbo estar na escola ontem. Você, como ficaria nosso verbo neste caso? Lembrando, lá nos pronomes eu tenho eu, tu, ele, nós, vós, ele. Só que agora eu tenho pronome de tratamento. E você sempre concordará com a terceira pessoa. Então, como fica aqui a concordância verbal? Se estamos falando de ontem, quer dizer que estamos falando de passado, certo? Então, como podemos colocar aqui este verbo? O verbo estar no passado com o pronome você. Isso mesmo, estava. E agora, Vossa Excelência leu meus documentos? Ah, professora, será que é esse mesmo o verbo que eu devo utilizar? Será que Vossa Excelência não está na segunda pessoa do plural, o vós? Vós lestes o documento? Não, nesse caso eu estou falando de um pronome de tratamento e eu vou utilizar aí, igual você, na terceira pessoa. Vossa Excelência leu os meus documentos? Exatamente. Então, enquanto pronome de tratamento, eu vou utilizar igual utilizamos em você. E agora, a concordância verbal com o sujeito coletivo. Vamos ver como fica isso. Olha só, a multidão ultrapassou o limite. Multidão quer dizer que eu tenho
muitas pessoas. Isso quer dizer que é um sujeito coletivo, certo? Mas eu tenho muitas pessoas, professora, esse ultrapassou o verbo, no caso, vai ficar no singular? Sim, a palavra multidão, mesmo que se tratando de muitas pessoas, o verbo vai estar no singular. Vejam bem, as pessoas ultrapassaram o limite. Agora, quando eu falo de as pessoas, tirando aí o sujeito coletivo, né, que é o nome que dá o coletivo de pessoas, de muitas pessoas, eu vou utilizar as pessoas, aí sim ultrapassaram o limite. Aí o verbo vai para o plural. O elenco era muito competente. Elenco chamamos um grupo de atores, né? Atrizes. Ou seja, mesmo que seja um nome para um grupo, se ele estiver no singular, o verbo estará no singular. No caso, era. Vamos ver? Os atores eram muito competentes. Eu tenho aqui o sujeito no plural, logo o meu verbo também estará no plural. Agora nós temos aí alguns casos de verbo haver e verbo fazer para concordância verbal. E eu acho muito interessante, pois muitas vezes falamos e nem percebemos e até escrevemos. Vamos ver como funciona? Ó, havia muitos alunos na sala de aula. Professora, mas são muitos alunos e tá no plural. Mas, quando eu utilizo o verbo haver no sentido de existir, eu vou utilizar o verbo sempre no singular. E agora, verbo fazer. Faz 5 anos que não o vejo. Nossa, professora, mas são muitos anos, o verbo não vai para o plural? Fazem 5 anos? Fazem 2 semanas? Não. Sempre o verbo fazer, sempre quando se trata de sentido de tempo passado, seja uma semana, seja 2 semanas, 3 dias, 4 dias, 2 horas, 5 anos, 20 anos. Sempre estará no singular. Faz 5 anos, faz 10 anos. Lembrem sempre, hein? E o verbo ser? Será que ele sempre também vai concordar aí? Vamos ver. É 1 hora. Quantas horas são agora? É 1 hora. É 1 hora, não é só 1 hora? Não, 1 hora é um só. Então, vamos concordar com o 1 hora. Agora, se eu tenho várias horas, né? As horas, 13 horas da tarde, 1 hora, nós podemos chamar as 13 horas de 1 hora também. Mas, quando se trata de 13, aí sim, é mais de 1 e vou utilizar o verbo ser no plural. Daqui até a escola é 1 quilômetro. Se daqui até a escola é 1 quilômetro, eu vou usar 1 quilômetro. Veja bem. Agora, se daqui até a escola são 2 quilômetros, aí sim o verbo ser vai para o plural, né? Tratando de distância, de horas, então o verbo vai para o plural se for um número plural. Agora, sobre a data. Você já se percebeu falando sobre a data? Hoje é dia 8 de maio. Vamos ver. Agora, se eu digo hoje são 8 de maio, é diferente. Por quê, professora? Nesse caso aqui, eu estou dizendo o dia. Hoje é dia 8 de maio. Agora, se eu não uso a palavra dia, eu digo hoje são 8 de maio. Agora, se é dia 1º, hoje é 1º de maio, certo? Agora, vamos aqui para a concordância verbal quando temos aqui o pronome ser. Como é que fica, professora? Vamos ver? Vejam bem, vende-se apartamento.
O nosso substantivo aqui, ó, ele está no singular. Logo, o verbo estará no singular. E agora? Alugam-se apartamentos. Se o nosso substantivo está no plural, o nosso verbo estará no plural. Mas eu tenho um pequeno detalhe, que é quando eu tenho precisa-se de novos funcionários. Ué, professora, novos funcionários está no plural. Por que que o verbo não vai para o plural? Porque eu tenho essa lindeza de pronome aqui. Quando eu tenho um pronome antes do substantivo, antes do adjetivo e do substantivo, o nosso verbo estará sempre no singular. Precisa-se de novos funcionários. Viram só? Eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula sobre concordância verbal. A gente se vê na próxima aula. Até lá!